Eu lembro que na época, 200 anos atrás, na faculdade, quando saía um comercial na TV e você não entendia aquele comercial, de duas uma, ou aquele produto não foi feito, ou ele não te interessa, ou você não vai usar esse produto, ou então a maneira que a pessoa ela vendeu o produto, ela não conseguiu te conquistar, né? E é nesse ponto, às vezes, que muita gente erra, porque às vezes a pessoa quer colocar a cor que ela quer numa arte, ela quer colocar a música que ela quer numa arte, coisas que não combinam, coisas que não é nem para a empresa dela, coisas que não tem nada a ver com o segmento dela, né? E não vai ter resultado, porque é tudo diferente, é uma coisa para cada lado. Com certeza, é bem desse jeito mesmo, e isso envolve até mesmo o tráfego. Quando a gente vai rodar ali um anúncio, o anúncio ele tem que ser atrativo, não é aquela coisa de eu quero rodar isso. E sim, você está contratando uma pessoa especialista num assunto que já tem uma bagagem do que vai dar certo e do que não vai dar. Então, assim, quem que faz o tráfego? Ou você ou eu. É a mesma coisa que eu começar a te ensinar aqui como fazer rádio. Não tem muita coerência. Então, isso que você falou tem completamente sentido. Existem, sim, os clientes que ainda batem cabeça, que a gente dá um norte, uma direção para eles, ó, nós temos que fazer X e Y, ele, não, mas eu quero VIA, e aí vai no VIA e tá tudo certo, tudo bem, a gente explica sempre, né, sempre deixa claro para os clientes a consequência daquela atitude, mas cliente, a última palavra é dele, então ele quer tentar dessa maneira, a gente tenta. Depois volta o cãozinho arrependido, com a certa, a gente tenta de outra maneira. Ó, você não precisa falar nomes não, mas quando isso acontece, que você vê, por exemplo, uma empresa que talvez você estava fazendo assessoria e você falar para a pessoa, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, a pessoa não seguia e não dava resultado, né? E depois ela pulou para outra empresa e continua a mesma coisa porque ela continua fazendo a mesma coisa, né? Gente, isso já aconteceu comigo. Inclusive, uma coisa que eu não permito, né, entre os clientes que hoje eu atendo, é a compra de seguidores. Compra de seguidor, eu falo que nada mais é do que massagear ego, né? Porque, assim, as pessoas que estão ali não vão comprar de você, não vão comentar nos seus produtos, só vai ser um número ali para você entrar e falar, nossa, que bacana. Então, assim, eu não permito, e já aconteceu de clientes começar. E aí, não, mas eu não comprei. E aí, tipo, entra ali 10, 15 mil seguidor, 15 mil curtidas. Não, e é uns nomes que... Em questão de 5 minutos, mas a pessoa não comprou, tá tudo certo. E aí já aconteceu de essas situações virem ocorrer. E a partir desse momento eu já eu já tomo aquele partido de, olha, não faz isso, não vai trazer. Sem contar que além de não trazer um resultado positivo, ele ainda implica no resultado que eu posso dar para o cliente. Porque o algoritmo trava, né, gente? As pessoas acham que conseguem enganar o Instagram e não consegue, não vai enganar, tudo fica ali, tudo passa por eles. E a partir do momento que ele vê que você está tentando burlar o sistema, ele trava totalmente a sua entrega. Então, se você já entregava muito pouco, você vai entregar cada vez menos. Você sabe que eu tenho um amigo que ele tem um podcast também, numa cidade vizinha daqui. E aí outro dia a gente estava conversando e ele falou, cara, que parabéns, eu vi lá, a marca sua ficou bonita, não sei o que e tal, tal. Ele falou, nossa, cara, você levou uma pessoa lá muito famosa, não sei o que, beleza? Eu não tô tendo as coisas aqui, o resultado. Às vezes eu levo uma dupla e a dupla é conhecida, mas dá lá 15 pessoas ao vivo e dá não sei o que e não acontece. Depois eu posto as coisas e nada. Aí eu entrei no Insta do cara, o cara tinha 20 mil seguidores, a página dele, né? Eu falei, cara, mas não é comum uma pessoa ter 20 mil seguidores, né? Eu tô com R$2.600 com 10 episódios. E eu falei assim, cara, tá esquisito isso aqui. Aí eu peguei e falei, mano, você chegou a comprar seguidor? Ele falou, não comprei não e tal. Ele falou assim, velho, tem que dar um up, né? Eu falei, velho, você ter seguidor comprado é a mesma coisa de você fazer uma palestra no cemitério. Porque ninguém vai interagir com você, ninguém vai conversar com você, você vai estar falando para ninguém. E aí, as pessoas que você quer que assiste, eu, por exemplo, aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, amanhã, depois da manhã, com os cortes e tal, as informações que você está passando, ela vai ser relevante para um monte de gente. A partir de amanhã, talvez a pessoa que ela fala, poxa, estou fazendo tráfego pago errado, né? Essa informação que ela deu é legal, legal o negócio aqui, o cara vai conhecer o que eu estou fazendo, o podcast que eu estou fazendo, então vai ter um resultado, vai ter alguma coisa, mesmo que seja 1 ou 2 ou 3, não tem problema. Agora, se você estiver navegando no mar morto,
você tá falando pra quem? Você tá fazendo as coisas pra quem, né? Não adianta nada você postar cedo, tá com 20 mil seguidores, fala, bom dia, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Você sabe que ninguém tá te assistindo. E é muito triste. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.